Luana, boa tarde. Bom demais. Já nasci. Oi. Tipo, eu tenho 177 atividades pendentes no Alunos Book. Só que eu não vejo necessidade de fazer, porque na verdade eu tenho que fazer essas atividades no portal do SAS, certo? Então, você já fez? Algumas, Hum? algumas. Então, você teria que marcar lá, né? Que você já cumpriu, não? Eu não sei, porque também é muito confuso para mim. Esse Alunos Book tá muito confuso para mim, extremamente confuso. E outra coisa, tipo assim, como diz? Eu tô vendo as aulas, não tem? E tô Uhum. estudando de tarde. Nem sempre. Aí, tipo, eu estudo, dou uma revisadinha em algumas matérias, ok? Não todas, tô sendo honesta. E enfim, só isso. Então, Luana, vocês não são estritamente avaliados por aquela atividade, entendeu? Uhum, A avaliação de vocês se dá mediante aos simulados que vocês estão fazendo do SAS. Sim? uhum. Então, é esse que é o detalhe. Então, se é, então, para vocês, aquilo serve simplesmente como aprofundamento, porque a avaliação de vocês tem sido no simulado. Se você acha que não tem necessidade de fazer, etc, etc, porra, beleza, direito seu. Mas, deixa eu ver se vai chegar mais alguém. Chega ninguém mais aí, né? Ok, entendi. Peraí. Eita. Até agora só você. O Gustavo não apareceu. Deixa eu lá no grupo perguntar pra galera se alguém vai vir. O Diogo falou que não vai aparecer. Beleza. Galera, vou espelhar a tela aqui, rapidaço. Então, espelhei a minha tela. Já falar um pouquinho disso aqui hoje. Deixa eu vou ali. Só botar uma camisa da escola rapidinho, 2 minutinhos. Aguarda aí.
Voltei. E aí, galera? Voltei. Estão aí ainda? Ei? Tô. Sim, estou aqui, mas tem um cara que tá mexendo no portão e o meu cachorro tá solto querendo morder o cara. Eu não sei o que eu faço, porque se eu prendo meu cachorro, ele vai ficar chorando aqui me atrapalhando. E se eu deixo solto, o cara morre. Ixi. E agora? O que você vai fazer? Você quer ir lá ver primeiro? Antes de eu começar a aula? Ei, Luana. Não, Luana, fui pode sim. começar então? Ele tá tranquilo agora, tá tudo bem. Acho que vai dar Então, certo. então tá, Luana. Nós temos duas aulas. Eu tenho que falar tudo de refração e falar de lentes para vocês e problemas da visão. Tá? Você fazer um apanho geral de tudo isso aí. Então, o que eu quero que vocês saibam de refração? Primeiro, o que é refração? A refração da luz é caracterizada. Eu coloquei esse post aí, ó, aqui atrás. Não precisa ser negro para lutar contra o racismo, né? Só precisa ser humano. Por que eu faço isso? Por que eu fiz isso, cara? Bicho, sim, em muitos momentos, algumas pessoas poderiam fazer muita coisa pelos negros, né? Por exemplo, hoje assistindo a reportagem do Globo Esporte, cara, eu não sabia dessa história do Hamilton. Eu não acompanho muito Fórmula 1, cara. Eu praticamente não curto, não gosto, entendeu? Eu não curto, sei lá, não sei, não gosto de automobilismo. Eu não assisto Fórmula 1. Mas eu acho que o Hamilton ganhou alguns pontinhos comigo, né? Por ele estar brigando por essa causa. A Mercedes mudou a cor do carro devido a essa questão do racismo. Cara, eu achei isso brilhante, cara. Eu achei isso simplesmente sensacional. Sensacional, cara. Nossa, eu fiquei muito, muito, muito feliz e achei muito sensacional, né? Não sei o que Porque, tá rolando. não, na verdade não tá rolando agora, tá rolando desde muito tempo, né? Assim, eu não sabia que o Hamilton, que ele tá aí quase perto de bater o recorde, já bateu o recorde do Schumacher para ser pentacampeão, sei lá, heptacampeão, 91 vitórias e tal. E hoje no Globo Esporte falou que ele briga contra essa questão do racismo. Então ele fala não racismo, no carro dele tem isso. A Mercedes, né, o carro da Mercedes que era prata, trocou para preto em homenagem, né, na verdade, simbólico a isso. Eu não acompanhava isso. Isso não acontece de hoje, não acontece ontem. Ele já faz isso há muito tempo, provavelmente há anos no automobilismo.
essa questão. Claro que ganhou repercussão agora, mas eu achei simplesmente sensacional, cara. Ele tem no capacete, tem no carro, tem nas mãos, na luva. Eu achei simplesmente brilhante, cara. Achei muito massa. Mas enfim. Eu sempre gostei dele. Então. Eu gosto de Fórmula 1. Pô, que massa. Galera, olha só. Então vamos lá. Ó, raio incidente é esse cara aqui, né? Então esse cara que chega aqui é o raio incidente, tá? Não estou falando de refração da luz. Então já defini, nós já sabemos o que é refração, né? Desde a ondulatória. Refração é quando uma onda que está se propagando encontra-se um outro meio, né? E ela vai trocar de meio. O que acontece? A velocidade da onde ela estava se propagando no meio 1 aqui é diferente da velocidade do meio 2 que ela agora vai se propagar. E aí o nosso trabalho nessa parte de refração da luz é entender o que aconteceu com essas velocidades. Quem é maior? V1 é maior do que V2, V2 é maior? O que aconteceu pelo comportamento do raio de luz nesse outro meio? Porque o que deveria acontecer? Esse raio de luz proveniente aqui, que é raio incidente, eu vou chamar de RI, ele deveria passar reto. Só que ele não passou reto, houve uma curva dele, houve um certo desvio. E nós vamos interpretar esse desvio de duas maneiras. Esse desvio aproximou da normal ou ele se afastou da normal? Nesse caso, ele está se aproximando da normal. Ó, se ele passasse aqui em cima, no vermelho que eu fiz, ele estaria mais longe da normal. Então, ele se aproximou. Se ele se aproximou da normal, a nossa interpretação é a seguinte, que o índice de refração desse meio 2 é maior do que o índice de refração do meio 1. Dizer que o índice de refração é maior é a mesma coisa que dizer que a velocidade de propagação da luz vai diminuir. Então, estou falando que a velocidade 2, ou seja, a velocidade da onda nesse novo meio, é menor do que ela tinha no meio 1. Então, tudo isso eu tirei simplesmente por interpretar o comportamento do raio de luz. Olha o segundo comportamento, então, aqui. Deixa eu passar aqui para vocês. Então, primeiro comportamento, olha o que eu fiz aqui. O índice de refração do meio 1 é menor do que o índice de refração do meio 2. Eu estou dizendo que o meio 2 ele é mais refringente. Logo, a velocidade do meio 1 é maior do que a velocidade do meio 2. Professor, qual é a segunda possibilidade que pode acontecer? Ele se afastar da normal. Olha, se ele viesse reto aqui, ó, ele sairia mais ou menos aqui, nesse vermelho que eu fiz. E ele está saindo um pouquinho mais distante, então ele está se afastando da normal. Quando ele se afasta da normal, ele sai de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Então, quer dizer que o índice de refração do meio 1 é maior do que o meio 2, diferente de quando ele se aproxima da normal. Então, quer dizer que a velocidade do meio 1 é menor do que a velocidade do meio 2. Sempre velocidade e índice de refração são inversamente proporcionais. Se eu aumento o índice de refração, a minha velocidade diminui. Show? Show ou não show? Certinho. Massa? Então vamos lá. Então agora a gente pode acontecer dela não sofrer desvio? Pode, mas se ela não sofrer desvio, ela não sofreu refração para essa incidência oblíqua, tá? Então não houve desvio, porque nesse caso os meios têm índice de refrações iguais. Se tem índice de refrações iguais, não tem alteração de velocidade. Se não tem alteração de velocidade, não houve refração. Tá claro isso? É isso que eu preciso que vocês saibam de refração. Segunda-feira tem uma outra atividade idêntica àquela que nós fizemos segunda-feira, tá? 10 questões, divido vocês por sala e vocês vão falar sobre essa parte de ótica agora, que eu estou falando para vocês hoje. Massa? Vou continuar. Gente, eu tenho que ter bastante atenção que eu posso ter refração sem desvio em duas situações. Em uma situação, quando o raio incidente for perpendicular aos meios, houve refração, mas não houve desvio.
Beleza? Eu tenho que mandar esse slide. Vou mandar alguns slides para vocês. A gente não faz cálculos, que eu não vou continuar. Tá? Agora, nós iremos para o estudo das lentes, tá massa? Lentes. Depois de lente, vamos para a óptica da visão. E aí acabou nossa aula. Então, de refração, eu só preciso entender isso aqui, ó. Vamos voltar lá, ó. Eu só preciso entender, eu só preciso fazer com que vocês entendam. Vou até abrir um simulador aqui agora. Só um minutinho aqui. Oi. Tá na aula ainda? Pô, minha aula começou agora, vai até 6 horas. Voltei. Galera, olha o simulador que eu vou fazer para vocês aqui para mostrar a refração da luz. É isso que eu quero que vocês saibam interpretar, tá? Então, ó, refração da luz. Cliquei aqui, ó. O que que aconteceu? Deixa eu tirar aqui. Deixa eu esconder isso aqui. Olha o que que aconteceu. Então, presta atenção no que está acontecendo aqui, galera. Repare que o meu raio de luz aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é menor do que esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui em cima, vou fazer esse ângulo aqui em cima. Esse ângulo aqui em cima, ó, ele é chamado de ângulo de incidência. Esse ângulo aqui embaixo é chamado de ângulo de refração. Show? Se esse raio de luz não sofresse refração, ele sairia aqui, ó, em linha reta. Mas o que aconteceu com ele? Ele se aproximou da normal. Olha o índice de refração do meio que ele estava vindo. Ó, o índice da onde, que era o meio 1, que ele está vindo, que é esse meio aqui, olha quanto que vale. 1. Agora, olha o índice de refração do meu meio 2, que está aqui do lado. Do meu meio 2 vale quanto? 1,5. Quanto maior for o meu índice de refração desse meio, mais curvado para perto da normal ele vai ficar. Se eu diminuir o índice de refração, ó, estou diminuindo o índice de refração, ó, ele está se afastando cada vez mais da normal. Se eu deixar iguais, a luz não sofre desvio, porque os meios são iguais, então não configura refração. Quanto maior o índice de refração, quanto mais refringente for o meio, mais perto da normal vai ficar esse raio. Show? Professor, e se acontecer o contrário? Se ela sair de um meio de maior refringência para menor refringência, olha o que acontece com o raio, se afasta da normal. Ele deveria passar por aqui e ele está ficando cada vez mais longe. Quanto menor for, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar. Quanto maior for meu índice de refração, mais longe da normal ele vai estar para a situação 2, quando ele sai de um meio mais refringente para o menos refringente. Quando é na situação 1, quando ele sai de um lugar, de um meio menos para mais refringente, quanto mais refringente, mais perto da normal. Show? E aí eu posso ter uma situação de não ter desvio, que seria essa situação aqui, ó. Eu tenho meios diferentes, mas eu tenho uma incidência perpendicular. Nesse caso, não tem desvio. Tá? Mostrei o simulador. Agora a gente volta para falar um pouquinho de lentes. Estão conseguindo me entender? Tá tranquilo? Fala para mim aí. Eu acho que não estou mais não, tá? Ah, tô conseguindo entender sim. Ó, beleza, Gustavão? Gustavão, e futebol, meu brother? Tô jogando. Jogando amistoso, pelada? Eu tô jogando pelada e
Tô esperando o Ele pode treinador jogar aí. pelada na pandemia? Pode. Não, quem Eu tô jogando liberou? 3 vezes por semana já. Mas quem liberou? Sei lá, tá tudo liberado já. É? Sabia não. Eu Eu já vou tô ir lá. jogando 3 vezes na semana. Ixi, Maria. Metendo gol, abraçando um ou outro, tomando banho no É. vestiário, todo mundo junto, tá uma merda toda, né? Não, Tá o banho tudo estamos em casa. liberado. Mas tá É, tudo Gustavo. liberado já. Galera, vamos seguir então. Lentes esféricas. O que eu preciso saber de lentes? Qual a utilização de lentes? Lentes são utilizadas para quê? Para permitir com que eu enxergue objetos muito pequenos ou objetos muito longes. Então, eu vou usar lentes para aumentar ou para fazer com que eu enxergue objetos, estrelas, planetas, distâncias astronômicas. Eu tenho dois tipos de lentes que são classificados de acordo com as suas formas. Eu tenho lentes de bordas finas. Repare que as extremidades dessas lentes, ó, a pontinha dela, ó, eu tenho a pontinha fininha, então é chamada de bordas finas. E lentes de bordas grossas. Olha só a borda dela, como é que é grossa. Bordas finas e bordas grossas. Lente de binóculo e essas coisas é qual? É, binóculo, lentes de bordas finas. Sim? Sim. Então vamos. As minhas lentes de bordas finas, elas são chamadas de lentes biconvexas, plano-convexas e côncavo-convexas. Na realidade, todas as minhas lentes de bordas finas terão como segundo nome a palavra convexa. Já as minhas lentes de bordas grossas terão como sobrenome a palavra côncava, bicôncava, plano-côncava e convexo-côncava. Perfeito? As minhas lentes de bordas finas, a partir de agora, serão desenhadas assim, ó, um segmento de reta biorientado, ó, tem duas setinhas, uma de cada lado. Já as de bordas grossas, segmento de reta, só que nas extremidades vai ter uma aberturazinha assim, ó. Então, lentes bordas grossas e lentes de bordas finas. Show? Uma segunda classificação que eu tenho dessas lentes é de acordo com seus comportamentos da luz ao passar por elas, ao sofrer refração. Quando eu tenho uma lente que a luz, ao passar por ela, vão curvar para um ponto, vão convergir, vão se juntar em um ponto, eu chamo essas lentes de lentes convergentes. Quando essas lentes, ao passar o raio de luz por ela, se separam, eu tenho lentes divergentes. Então, lentes convergentes e lentes divergentes. Tem exceção, mas para o nosso curso, para o meu desejo agora, como a maioria das questões que aparecem no vestibular, 99% das questões, então, em 99% dos casos, 99% dos casos, nós vamos considerar que as lentes de bordas finas são sempre lentes convergentes e lentes de bordas grossas serão lentes o quê? Divergentes. Independente de qual lente que seja o nome dessa lente convergente. Então, ela pode ser biconvexa, ela pode ser plano-convexa ou pode ser côncavo-convexo, ela sempre será convergente. A mesma coisa para lentes divergentes. Independente se ela é bicôncava, plano-côncava ou convexo-côncava, ela sempre será divergente. Ao invés de juntar os raios num ponto, ela vai separar esses raios. Show? O que eu quero que vocês saibam é que essas lentes, ela tem pontos interessantes para a gente, que são ponto antiprincipal, ela tem 2, focos, ela tem 2, e o centro óptico, que é o ponto de interseção dessa lente com esse eixo na horizontal, que é o eixo principal, mas ele é um eixo imaginário, ele não existe. É só para a gente poder colocar esses pontos e fazer as nossas relações. Tá? Então, a lente tem 2 focos e 2 pontos antiprincipais. Fechado?
assim como nos espelhos esféricos, nós também temos que saber que, de acordo com a posição que esses objetos são dispostos em frente a essa lente, eu vou ter imagens diferentes. Então, Jonaci, me fala como assim? Para eu saber que tipo de imagem vai formar, e é isso que eu quero de vocês, eu preciso empreender os raios notáveis. O primeiro raio é aquele raio que incide paralelamente ao eixo principal. O que vai acontecer com ele? Ele vai convergir, vai passar pela lente, porque na lente não é reflexão, é refração, vai convergir para o foco principal dessa lente. Todo raio que incide passando pelo foco, converge e sai o quê? Paralelamente à lente. Eu nem coloquei aqui, sai paralelamente à lente. Todo raio que incidir passando pelo ponto antiprincipal vai convergir e passar pelo ponto antiprincipal. Todo raio que incidir no centro óptico também vai refratar, mas não vai sofrer desvio, ele vai passar em linha reta. Uau! Show? Para lentes divergentes, todo raio que incide paralelamente, ele vai convergir, ele vai divergir, mas o seu prolongamento vai passar pelo foco. Ele não passou, mas seu prolongamento passou. Todo raio que incidisse, ele não consegue incidir no foco, mas o seu prolongamento consegue, ele vai sair paralelamente. Eu não preciso ficar muito preocupado com os raios principais de lentes divergentes, porque as lentes divergentes só formam um tipo de imagem. A mesma coisa como acontece com os espelhos convexos. Tá? Então não precisa ficar muito preocupado com esses raios. Show? Não preciso ficar muito preocupado com esses raios, não. Galera, agora sim eu preciso me preocupar com isso aqui. Eu preciso me preocupar com isso aqui. Aí o que eu preciso de vocês? Eu preciso que vocês saibam que se eu colocar um objeto antes do ponto antiprincipal, ele vai formar uma imagem menor. Primeiro, real, porque ela é formada pelos raios. Perfeito? Se ela é real, ela é invertida e ela é menor. É idêntico ao que nós estudamos em espelhos, só que a única diferença que eu tenho é que nos meus espelhos, as minhas imagens reais eram formadas na frente desse espelho. Não atrás, não depois da lente, como é esse caso aqui na lente. Mas as classificações são as mesmas. Quanto mais distante eu levar esse objeto, mais perto do foco essa imagem vai ficar. E menorzinha ela fica. Tá? Show? Galera, se eu colocar esse objeto exatamente no ponto antiprincipal, vai formar uma imagem real, invertida e do mesmo tamanho. Ah, professor, então é idêntico como se eu tivesse colocado no centro óptico lá, né? Sim, mesma coisa, não muda nada. Só que lembrando que a imagem forma depois do objeto óptico, não antes. Professor, se eu colocar o objeto entre o ponto antiprincipal e o foco, o que acontece com ele? A imagem é real, invertida e maior. Vocês estão percebendo que a imagem está ficando cada vez mais distante da minha lente? Ó, quando ela estava aqui, ó, meu objeto está longe, a minha imagem está se aproximando do meu espelho, quando é real, se aproximando do foco. Eu vou aproximando a minha imagem, olha, agora está no ponto antiprincipal. Olha onde que está a minha imagem. Agora eu coloquei o objeto entre o ponto antiprincipal e o foco. Olha onde que está a minha imagem, cada vez mais distante. Se eu colocar entre o ponto antiprincipal e o foco, eu vou ter uma imagem o quê? Real, invertida e maior. Quanto mais perto do foco, maior será a minha imagem, só que também será mais distante. E aí tem um grande problema. Se eu colocar ela no foco, olha só, a imagem não é formada. Ó, a imagem não é formada, a imagem vai lá para o infinito. É chamada de imagem própria. Se eu colocar o objeto entre o foco e o centro óptico, que tipo de imagem eu tenho, galera? Ó, os raios formam imagem? Não, mas os seus prolongamentos sim. Então, que tipo de imagem eu tenho? Imagem virtual, direita e maior. Então, quer dizer que na minha lente, minhas lentes convergentes têm 5 tipos de imagens. 5 tipos. 3 reais,
uma virtual e uma imprópria. Além do ponto antiprincipal, imagem real, invertida e menor. Sobre o ponto antiprincipal, imagem real, invertida e do mesmo tamanho que o objeto. Entre o ponto antiprincipal e o foco, imagem real, invertida e maior. Imagem sobre o foco, imagem imprópria. Imagem entre o foco e o centro óptico, ela é virtual, direita e maior. Agora, para qualquer objeto diante de uma lente divergente, a minha imagem sempre será virtual, direita e menor. Problemas? Dúvidas? Não. Massa! Vocês são fera. Galera, só para resumir para vocês aqui, ó. Só para resumir para vocês, ó. Antes de A, do ponto antiprincipal, olha as características. Sobre o ponto antiprincipal, olha as características. Entre o ponto antiprincipal e o foco, olha as características. Exatamente sobre o foco, olha as características. Entre o foco e o centro óptico, olha as características. E para qualquer posição, objeto diante de uma lente divergente, olha as características. Menor, virtual e direita. Caramba, bicho. Acabou. Eu vou mostrar para vocês no simulador. Fui para a internet. Larararará. Eu nasci. Brá, brá, brá. Aquela aqui, ó. Professor, lentes, então, vamos falar um pouquinho então sobre lentes. Deixa eu diminuir o tamanho dessa cidadã aqui. Massa. Eu vou tirar um pouco desses raios aqui. Deixa eu tirar o roxo, não. Vou tirar o verde. Tá bom. Vou tirar isso aqui também. Massa. E aí, galera, ó, aqui, ó. Ponto antiprincipal ou centro de curvatura, tanto faz, como vocês queiram chamar. Ó, vou aproximar, ó. Se eu aproximo, olha aqui minha imagem, à direita de vocês, ó. A imagem é aqui, ó, à direita de vocês. Olha o que acontece com a minha imagem, vai só aumentando, ó. Ó, ó, cheguei no ponto antiprincipal no centro óptico, olha só. Centro de curvatura, olha só como é que tá a minha imagem. Iradaço, né? Ó, vou aproximar mais, ó. Ó, olha como é que tá a minha imagem, ó. Tá crescendo, crescendo e se afastando. Sumiu, cadê a imagem? Tá lá no infinito. Que imagem é essa? Imprópria. Agora, passei do foco entre o centro óptico. Olha onde que a minha imagem vai aparecer. Caramba, olha como é que ela tá grandona. Ó. Oh, apareceu. Tá vendo? Que imagem é essa? Virtual. Não é formada pelos raios, é formada pela projeção dos raios. Que imagem é essa aqui, professor? Essa aqui é real, porque é formada pelos próprios raios. Repare que aqui os raios estão se encontrando aqui, ó. Massa! Vi no simulador agora. E para lentes divergentes, tá aqui. Vou abrir aqui. Vou fechar você, cidadão. Você não vai aparecer, você também não quer que você apareça. Ó, independente da posição que eu colocar, opa, professor, qualquer posição, independente de onde eu colocar, que tipo de imagem é essa, professor? Virtual, direita e menor, para qualquer posição de lentes divergentes. Fala para mim se fechou lentes, se estão com dúvidas. Vamos fazer exercício?
Fala para mim qual é a resposta da número 1 aí. Lê aí e fala para mim. A2? A2B. Irado. 2B. Qual é a resposta aqui? Não sei. Eu acho que é A. Direita. E aí, galera? Voltei, hein? Vou pegar meu celular ali pro Arthur ali, rapidaço. Galera, então primeiro, gente, o objeto está onde? O objeto, aqui é o foco, ó. Deixa eu escrever para vocês. Aqui é o foco. Aqui é o foco, ó, o foco. Então quer dizer que esse objeto está colocado entre o foco e o centro óptico. Eu não posso, se você falar que ela é real, você não pode falar que ela é direita, porque é um casamento. Tudo que é real tem que ser invertido. Perfeito? Se você falar que é virtual, você jamais pode assinalar que ela é invertida, que tudo que é virtual é direita. Então, sem saber nada, eu já elimino 3 alternativas. Perfeito? Tá? Se é uma lente convergente, essa aqui é uma lente convergente. Lente convergente sempre vai formar imagens virtuais e maior. Então, já posso discordar da letra C. Porque para ser virtual e menor, deveria ser uma lente divergente. Então, não é a C. Então, estou entre B e D. Ou ela é direita virtual e maior, ou ela é invertida real e maior. Perfeito? Todo objeto colocado entre o foco e o centro óptico vai formar uma imagem virtual, direita e maior. Então, letra B de bola. Tá aqui, ó. Vou traçar os raios para que vocês possam ver aqui a imagem. Virtual, porque é formada pelos prolongamentos. Direita, porque está na mesma posição que o objeto. Essa aqui, ó, isso aqui é minha imagem e isso aqui é meu objeto. Show? Fechou ou não fechou? Fechou.
Galera, fala para mim qual a resposta dessa questão aqui. Não? Não? E qual a resposta? Primeiro, que tipo de imagem é essa aí? Ó, esse aqui é o objeto. E isso é a imagem. Então, essa imagem ela é menor que o objeto. Então, uma imagem é menor. Item 2 da nossa classificação agora. O objeto aponta para cima, a imagem também. Então, a minha imagem direita. Se eu disse para a gente que ela é direita, ó, os raios estão aqui. Ó. Esse é o raio e esse é o raio. Não formou imagem. O que formou foi o prolongamento desses raios. Então, uma imagem virtual. Para ter uma imagem virtual direita e menor, só tem um cara que pode fazer isso para a gente. Lente divergente. Acabou? Não, também não. Vamos para problemas da visão agora. Vamos chegar no olho humano, então. Chegar no olho humano, deixa eu buscar lá, ó, olho humano. Então agora a gente vai falar de olho humano para encerrar nosso bate-papo de hoje. Tem muita coisinha para falar, tá? Segunda-feira tem exercício valendo ponto, hein? Sobre isso, hein? Isso tem na apostila de vocês também. Vamos lá, ó. Primeiro, vamos falar sobre cor e sobre visão humana. A cor depende da iluminação do ambiente. A gente pode ter a sensação de movimento, mas na realidade não está em movimento. Olha só que ilusão de ótica legal. A pessoa acha que está em movimento, mas não está em movimento. Isso é uma ilusão de ótica. Você acha que essas folhas aqui estão se movimentando se você fixar o olhar nela, mas elas não estão se movimentando. São todas sem repouso, todas estáticas. Você pode olhar para essa bailarina aqui e achar que ela está girando para a direita ou para a esquerda, e isso depende de você. Se ela gira para a direita ou gira para a esquerda. Ou seja, no meu caso aqui, ela está girando no sentido anti-horário. Perfeito? Anti-horário. Quem enxerga ela aqui, ó. Quem, de acordo com a imagem rodar no sentido contrário ao poder do relógio, isso significa que o hemisfério esquerdo predomina. Ó, pensamento analítico, raciocínio, linguagem, lógica, escrita, ciência, matemática, quem insiste o contrário. É o que eu estou fazendo. Eu enxergo ela no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Então, no meu caso, o hemisfério esquerdo domina. Por isso que eu gosto de matemática, gosto de ciência, física, química, a parada toda. Quem está enxergando ela girar para o sentido do ponteiro dos relógios, a imaginação, a criatividade, o pensamento holístico, musical, é isso aí. Show? Na realidade, então, tudo depende da ilusão de ótica nossa, tá, gente? Então, nosso olho é simplesmente sensacional. Nós vamos entender como que esse olho funciona, esse nosso papel. Então, primeiramente, colocar uma figura da anatomia do olho. O olho, na realidade, ele é como se fosse algo meio que globular, não é esférico, ele é globular. E ele vai ter, a primeira camada que ele vai ter, vamos pensar assim, ele tem uma córnea. Entre essa córnea e a íris, né? Essa íris é o que dá cor ao olho. No meu caso, o meu é azul, né? Então,
córnea, a íris, eu tenho um humor aquoso. Na íris, no meio da íris, eu tenho a nossa pupila. A pupila é responsável por permitir maior ou menor passagem da luz, então ela pode dilatar ou contrair. Depois que passa a íris e a pupila, eu vou ter o meu cristalino, que é a minha lente natural do olho. Ela é uma lente de bordas delgadas, de bordas finas. Então, ela é uma lente convergente. Os raios de luz, ao passar por ela, serão convergidos, vão passar pelo humor vítreo, tá? E vão chegar aqui na parte mais importante do meu olho, que é a retina, que é onde que eu vou processar, que eu vou transformar esse estímulo físico, que é a luz, é um estímulo químico que vai ser conduzido, né? Esse químico será convertido em elétrico, que será transmitido pelo meu nervo óptico e será processado no meu cérebro. Então, para a gente, na física, a parte importante, eu tenho uma doença relacionada à assimetria da córnea, eu tenho características devido à anatomia do cristalino, perfeito? Então, são essas duas estruturas importantes para a gente. Claro, gente, que eu vou ter alterações, por exemplo, causadas por diabetes, causadas por pressão globular do olho, né, no humor vítreo, mas isso não cai, não, isso não quer dizer que a gente tem que tratar aqui na física, isso é tratado na biologia. Tá? Nós temos dois músculos presos, um na parte superior e na parte inferior, que eles são responsáveis por alterar a espessura desse cristalino. Ou seja, se esse músculo contrair, esse cristalino fica mais delgado. Se esse músculo relaxar, esse cristalino fica mais grosso, mais espesso. Esse movimento desses músculos ciliares são responsáveis pela acomodação visual. Cadê? Não tem, não. Deixa eu ver se eu falo de acomodação visual. Onde é que eu falo aqui? Ah, tá aqui, mais à frente. Tá? Como que funciona a visão, né? A luz, então, entra pelos nossos olhos, passa pela córnea, né? Ela vai sofrer uma refração, depois humor aquoso, outra refração, vai passar pela nossa íris, perfeito, vai chegar lá no cristalino, vai sofrer uma outra refração, vai passar pelo humor vítreo, segunda refração, e vai chegar na nossa retina. Lá na retina, nós temos células fotossensíveis, que são os cones e os bastonetes, que eles vão transformar esses sinais físicos em sinais elétricos através de uma reação química de isomerização, com a rodopsina. Aqui eu falo sobre cada estrutura dessa, vou dar esse slide para vocês. Me lembra, por favor, lá no grupo. Essas células fotossensíveis, que são os cones e os bastonetes, nós temos em média de mais de 120 milhões dessas células, em torno de 120 milhões de bastonetes e 6 milhões de cones. São essas células que serão responsáveis pela transformação do estímulo luminoso em estímulos elétricos. Aonde que estão essas células fotossensíveis? Lá na retina. Então, se o estímulo luminoso não chegar perfeitamente na retina, eu vou ter problema. Então, vamos lá. Galera, essa aqui seria a anatomia mais ou menos dos cones e dos bastonetes. Estão vendo como é que os cones são? Eles são menorzinhos, mais achatados. Realmente, lembram-se um cone? Você pegado um cone, né? Gustavo, que é atleta, né, sabe o que é cone? Gustavo, você é um atacante cone ou você é um atacante que se movimenta, de grande mobilidade? O movimento. Então, beleza. Ó. E olha os bastões. Ó, é como se fossem coisas mais alongadas. Show? Galera, nós temos 3 tipos de cones. Eu tenho 3 tipos de cones que vão ser sensibilizados de acordo com o comprimento de ondas. Eu tenho os cones Ls, os Ms e os S. Tá? Esses cones vão fazer distinção entre 3 cores primárias: vermelho, verde e azul.
Voltei. Galera, voltando a falar dos cones, eu tenho 3 tipos de cones, né? Os cones L's, que também serão chamados de cones os red, por causa do vermelho. Eu terei os cones M, que serão chamados de cones green. E eu tenho uns cones S, que serão os blues. Blue. Tá? Então, eu tenho 3 tipos de cones que serão sensibilizados, cada um de acordo com o comprimento de onda. Então, quando o espectro luminoso, né, o estímulo luminoso, chega ao meu olho na ordem de 440 nanômetros, quem vão ser sensibilizados vão ser os cones S. Em torno de 530 nanômetros, quem serão sensibilizados são os cones green. Em torno de 535 serão os cones red. E se chegar os 2 com comprimento de ondas, ou os 3, aí eu vou ter estímulos luminosos diferentes, que é chamado de sistema RGB. Então, suponhamos que eu for estimulado o cone verde ou azul, eu vou enxergar dessa cor. O vermelho e o azul, eu vou enxergar dessa cor. O vermelho e o verde, eu vou enxergar amarelo. Então, dependendo de cada estímulo que chegar, o meu cérebro vai interpretar que são cores diferentes. Professor, e chegar os 3 na mesma intensidade, meu cérebro interpreta que isso é branco. Vamos ver isso aqui no nosso simulador de novo, esse simulador sistema RGB, Red, Green, Blue. Olha como é que fica isso aqui, cara, bem legal, né? Isso aqui, esse simulador aqui, ele é iradaço. Ó, chegou vermelho, meu cérebro interpreta que é vermelho. Agora, se chegar vermelho e verde, olha o que acontece com o meu cérebro. Quanto mais estimulado for, vai alterando a cor. Ó, eu fui alterando a cor, eu consigo alterar essa cor. Professor, se chegar aqui, ó, vermelho e azul, vamos ver o que acontece? Chegou só vermelho. Aí começa a estimular a chegar ao azul. Olha o que acontece com a minha cor. Tá vendo? Dependendo da intensidade do que vem, para mim, professor, chegou só azul e verde agora. O que vai acontecer? Olha como é que acontece. Olha a interpretação do meu cérebro. Tá vendo que ele está misturando, ele está fazendo interpretações diferentes. Tá claro isso para vocês? Ó, interpretações diferentes. Olha, meu cérebro interpretou, chegou verde. E vermelho ele achou que é amarelo. Porque aqui tanto os cones reds quanto os greens estão sendo estimulados na mesma intensidade. E quando isso acontece, a gente enxerga amarelo. O que acontece com as pessoas daltônicas? Elas não têm sensibilidade a um comprimento de onda. Um daqueles cones está com problema. Que triste. Perfeito? Então, por exemplo, se ela não tivesse o cone green, por exemplo, ela não conseguiria enxergar amarelo. Para ela, o vermelho era vermelho, o amarelo também era vermelho. Entendeu? Por exemplo, a pessoa que não tivesse o cone green, ela não conseguiria enxergar, diferenciar vermelho de amarelo. Para ela, tudo é a mesma coisa. Show? Galera, acho que eu estou travando. Vou ver se eu vou voltar. Uou! Vamos lá. Então, a pergunta da Luana é só essa aqui, Luana. Então, olha só. Chegar ao número 2, 3, 12, 21, 6, 8 e 29? Nesses quadrinhos? Perfeitamente. Então, quer dizer que você nem é daltônico. O daltônico não conseguiria enxergar. Porque o daltônico... Porque para você enxergar, por exemplo, esse 3,
Você tem que ter estímulos nos seus 3 tipos de cones para poder misturar isso aqui, são estímulos frequentes, aí você consegue interpretar isso aqui. Show? Uhum. Galera, acomodação visual. Nós estamos quase terminando nossa aula, tá? Fica tranquilo, nós estamos quase terminando. Quase, falta pouquinho para terminar. Deixa eu fechar um pouco dessa minha internet aqui para ver se eu consigo melhorar a minha velocidade. Olha só, galera, deixa eu colocar aqui. Vocês estão percebendo que à medida que esse meu objeto, olha aqui em cima, ó, primeiro, eu estou colocando o objeto mais longe. Olha como é que tem que ficar meu cristalino, mais delgado, mais fininho. Quando o objeto está perto do meu olho, olha como é que fica meu cristalino, fica mais grosso. Então, essa capacidade de alongar e contrair, quem faz isso são os meus músculos ciliares. Perfeito? E aí, gente, a gente com a idade perde essa capacidade, cara. Então, acomodação visual, como já expliquei para vocês, quem é responsável por isso é o meu cristalino, tá vendo? E quem é cristalino são os meus músculos ciliares que estão aqui. Então, meu músculo ciliar relaxou e eu consigo enxergar de perto. Meu músculo ciliar contraiu, eu vou enxergar de longe. Isso não depende da gente, tá, cara? Isso não é involuntariamente. Como a questão que é o Neném sobre isso? Que é o Neném 2015, e ele falava a seguinte situação para gente. Ele falava bem assim, ele perguntava que esse papel, esse pano, esse tecido aqui, a minha imagem está sendo formada, ele pedia para a gente fazer a analogia que estrutura do olho era essa. Gente, a nossa imagem é formada lá sobre a nossa quem? Sobre a nossa retina. É lá que a imagem tem que formar. Se ela não formar lá, dá merda para gente. Então, aquele tecido está analogamente associado à nossa retina. Beleza, galera? Nós temos 3 tipos, nós temos 4 tipos de doenças, 4 tipos de ametropias relacionadas a ou do cristalino ou da córnea. 4. Miopia, hipermetropia, astigmatismo, espiopia, e nós temos que saber cada uma delas. Fechado? Nós temos que saber cada uma dessas patologias. Então, primeiro, como é caracterizada a miopia? As pessoas que são míopes vão enxergar o objeto, terão dificuldade para enxergar de longe, porque esse ponto remoto, a imagem é muito longe, vai fazer com que o meu cristalino, que tem um poder de convergência muito grande, forme essa imagem antes da retina. Então quer dizer que não vai ser sensibilizado corretamente os meus cones e meus bastonetes. Então vou ter um estímulo gerado com defeituoso e isso vai fazer com que minha visão fique borrada. Então quer dizer que o míope tem dificuldade para enxergar de longe, mas de perto ele enxerga perfeitamente. Como que eu vou corrigir a pessoa com miopia? Eu vou usar lentes divergentes. Tá? As pessoas com hipermetropia é o contrário de quem tem miopia. Quem tem miopia só para enxergar de longe. Quem tem hipermetropia
A pessoa com hipermetropia tem muita dificuldade para enxergar objetos de perto, mas ela enxerga perfeitamente de longe, né? Perfeitamente de longe, cara. De longe ela enxerga muito bem, mas de perto não consegue enxergar. Então, ao contrário da pessoa com miopia, que os objetos são formados, a imagem é formada antes da retina, o hipermétrope, a imagem formaria-se depois da retina. Mas lembra, se não for estimulado os meus cônes e meus bastonetes, ferrou. Então, eu preciso... Tá? As pessoas com hipermetropia vão ter um minha internet está um pouquinho ruim, tá? Por isso que eu estou dando uma pausa para ver se ela melhora. Ó. A minha mão não vou parar de movimentar a mão para não... Deixa eu desligar minha câmera. Galera, as pessoas com hipermetropia vão ter muita dificuldade para enxergar objetos próximos, que é chamado de ponto próximo normal. Diferentemente das pessoas com miopia, que tem um ponto remoto deles que é diferente. As pessoas com hipermetropia vão precisar de uma lente convergente, ao contrário de quem tem miopia, que usa lente divergente. Então, para eu corrigir miopia, eu preciso de lentes divergentes. Para eu corrigir hipermetropia, eu preciso de lentes convergentes. É claro? Já o astigmatismo é um pouquinho diferente, que o problema não está na formação na retina, se é antes, como na miopia, ou se é depois, como na hipermetropia. O problema está na falta de simetria da córnea. Então, faz com que as pessoas tenham dificuldade de focar, né? De focar uma determinada imagem. Então, ela está sempre borrada. Como é que eu ajeito isso? Tentando consertar a simetria da córnea. E como é que eu faço isso? Eu vou usar lentes esféricas ou lentes esferocilíndricas. Existe agora o quarto problema que eu falei para vocês, que era o quarto, né? Miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. A presbiopia é um problema relacionado à idade. Pessoas com mais de 40 anos terão dificuldades para chegar a objetos de perto, tá claro? As pessoas vão ter uma doença caracterizada pela falta de perca de acomodação visual, enrijecimento dos ciliares, que são esses músculos aqui, ó, que ligam o meu cristalino, são esses caras aqui, ó. Esses caras aqui vão ficar mais enrijecidos, e aí eles não vão conseguir alongar e contrair a minha retina com mais facilidade. Então eles vão ficando cada vez mais enrijecidos e puxando o meu cristalino para, como pode dizer, mais longo. Se ele fica mais longo, quer dizer que eu consigo enxergar perfeitamente de longe, mas com muita dificuldade de perto. Por isso é muito comum os médicos, para pessoas assim com mais idade, as pessoas indicarem chamado óculos de leitura, porque fica muito desconfortável ler, já que eu preciso aproximar, né, confortavelmente um livro próximo ao meu rosto, e as pessoas com presbiopia não conseguiriam ler. Então, a gente costuma dizer que na clínica médica que as pessoas precisam óculos de leitura. Aqui eu trouxe alguns comparativos, né? Visão normal e visão míope. A normal, a pessoa está enxergando tudo, e o míope está vendo que o copo, a jarra de leite, o copo de café e o copo de suco estão todos borrados, porque a pessoa tem dificuldade para enxergar de longe. Comparando o míope com o hipermétrope, o míope não enxerga nada de longe, enxerga perfeitamente de perto. Olha como é que ele está enxergando nitidamente. Já o hipermétrope, olha o jornal todo borrado, mas olha o leite, o café e o suco. Perfeito. Então, o míope tem dificuldade para enxergar de longe, enquanto o hipermétrope para enxergar de perto. Tá? Quadros, né? Míope. Aí pergunta assim, professor,
Por que você não coloca o hipermétrope, o presbiopia, né? Porque presbiopia é a mesma coisa que hipermétrope, não muda nada, as mesmas características, inclusive a lente para correção. Olha o míope, enxerga perfeitamente de perto, mausaço. Olha o hipermétrope, benzaço de longe e muito mal de perto. Olha quem tem astigmatismo, nem de perto nem de longe, uma bosta. Enxerga nada. Tem que fazer a correção urgentemente. Tá? Então, só para resumir, quem é míope tem dificuldade para enxergar de longe, porque as imagens formam antes da retina, precisam de lentes divergentes. Quem é hipermétrope e quem tem presbiopia, a imagem forma depois da retina e precisam de lentes convergentes. Para quem tem astigmatismo, a visão é manchada, independentemente se é de perto ou de longe, e ela precisa de lentes cilíndricas ou esferocilíndricas. Agora nós precisamos ver se nós conseguimos fazer alguns exercícios sobre problemas da visão, e aí nós encerramos nosso bate-papo de hoje, bem antes do previsto. Segunda-feira tem atividade, valendo 20 pontos, e na quinta-feira a prova final. Tá? Atividades é por sala, e vocês podem estar me perguntando na medida que forem surgindo as dúvidas, tá? Como foi feito na aula anterior. Você Gente, pode mandar pelo e-mail? mando sim, mando sim. Ah, mas Eu copiei seu e-mail aquele dia, eu acabei não mandando nada pelo seu e-mail. top. E qual vai ser a matéria da prova? A matéria da prova final é tudo que nós estudamos até agora. Ok. Ondulatório e ótico. Quantas Do questões? exercício, 10. Do exercício de segunda-feira, é só essa matéria aqui de ótica que nós estamos estudando, né? Refração, lentes e problemas da visão. Top. Beleza. Gente, que doença é essa aqui, que está nessa figura? Qual o defeito da visão que essa pessoa tem com esse tipo de característica que nós estamos tendo? Isso é uma hipermetropia ou é a miopia? Isso é o quê? A imagem está formando antes da retina. Isso é miopia? É hipermetropia? Isso é miopia. A imagem formada antes da retina. Tá? Isso é miopia. E como é que eu faço para corrigir a miopia? Fala para mim. Eu uso lentes divergentes ou convergentes? Como é que eu faço para corrigir a miopia? Fala para mim. Gente? Hã? Convergente? Não, lentes divergentes. Olha a piada. Por que míope não vai no zoológico? Porque ele usa lente divergente. Que merda. Beleza? Segunda, não. Deixa eu ver uma que tem mais olho aqui para vocês. Não, deixa eu ver se eu acho mais uma aqui. Eu acho que eu vou achar só no livro de vocês, cara. Eita, nós. Isso aqui é... Quem falou que queria fazer oftalmologia era você, Gustavo? E Gustavo? Hã? Aham. Olha só, Sim. Gustavo. Deixa eu ver se eu consigo... Pai é Se esse aqui vai aparecer. optometrista. Hã? Meu pai é optometrista. Pode crer. Então, olha só, Gustavo. Você que quer fazer aí. Vê se vai abrir aqui, se vai conseguir abrir essa imagem. Isso aqui é uma cirurgia, tá, Gustavo? Corretiva. Corretiva de... Pode ser de miopia, de astigmatismo, hipermetropia.
Fez o processo cirúrgico agora. Deixa eu tentar adiantar um pouquinho. Ó. Olha lá. Agora vai fechar, bonitinho, né? Galera, só para a gente ter uma ideia, deixa eu pausar aqui. Só para a gente ter uma ideia, eu fiz um... Calma aí que vai passar os slides. Aqui quando tem internet, quando tem vídeo no YouTube no PowerPoint, fica pesadão mesmo. Mas eu fiz um cálculo de orçamentos, né? Não, fechou minha parada, tá doido. Voltou. Então eu fiz um cálculo para saber qual a correção, né, com os valores, em média de R$ 2.500 a R$ 4.000 para uma cirurgia em cada olho, que deve durar em torno de 15 a 20 minutos. Então, quem não colocar em torno de 1 hora, o cara faz uma cirurgia aí e ganha 4 conto. É 4 a 5 mil por hora. Né? Então, puta de um dinheiro, tá, gente? Puta de um dinheiro fazer umas cirurgias oftalmológicas dessa. Galera, vocês têm alguma pergunta? Não, só um lembrete. Me manda pelo e-mail. Ah, tá. Mandar pelo e-mail. Perfeito. Envio, sim. Mais alguma coisa? Não falta em segunda-feira. Segunda-feira tem atividade avaliativa, tá? Tá. Top. Beleza, galera. Ó, forte abraço e até mais. Valeu. Fui. Até logo. Tchau. Bom.